A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado durante e depois das eleições de 2022. Os ministros da primeira turma que julgaram o caso foram unânimes nessa decisão. E não só o Brasil, mas o mundo todo está de olho. Depois de anos sendo visto como um laboratório do autoritarismo, o país vira uma vitrine de responsabilização democrática. Enquanto isso, os Estados Unidos precisam lidar com as consequências de reeleger um ex-presidente que também tentou dar um golpe. Por aqui, mostrando que as instituições estão sólidas, temos um ex-presidente e 3 generais do topo da carreira respondendo pelos crimes. O que está em jogo agora não é só a justiça doméstica. É a imagem do Brasil como uma democracia capaz de se regenerar depois de flertar com o autoritarismo. Sexta-feira, 28 de março de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente analisa a notícia da semana, na verdade, talvez do nosso principal momento histórico, da nossa história recente aqui no Brasil. Vou conversar mais uma vez com a cientista política, professora da PUC do Rio de Janeiro, a Thalita Santiago Tanchait. Thalita, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Gabriela. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Vamos começar pela decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, de transformar o Bolsonaro e os aliados dele em réus, no caso da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu vou depois trazer alguns elementos para a gente tentar entender caso a caso, simbolismo político. Mas primeiro, qual é a consequência política que você avalia, né, esse primeiro impacto que a gente pode ter a curto prazo de ter um ex-presidente da República e um representante da extrema-direita brasileira que é réu hoje no Supremo Tribunal Federal? Bem, Gabriela, eu acho que essa é uma decisão emblemática e histórica para a democracia brasileira, né? Se a gente pensar em retrospectiva, na verdade, Bolsonaro e os seus aliados se tornarem réus, é, em alguma medida, um acerto de contas não só com o nosso passado recente, né? Mas com os últimos 40 anos de democracia brasileira, em que pessoas que realizaram tentativas de golpe ou governaram de forma antidemocrática não foram julgadas, não foram punidas. Então, eu acho que a gente tem uma janela que, do ponto de vista histórico, pode gerar um processo, para além da punição, pode gerar um processo de aprendizagem e de entendimento do que é viver sobre o regime democrático, que é muito importante e é muito relevante. Porque quando a gente fala de recuperação da democracia, e acho que é importante pensar o fim do governo Bolsonaro e o que está acontecendo nesse momento como um processo de reconstrução da democracia no Brasil, a gente não fala só de memória, verdade e justiça, nem só de memória, verdade, justiça e reparação. A gente fala também de não repetição. E eu acho que o STF ter aberto essa oportunidade ontem permite a gente pensar coletivamente e entender coletivamente que atos democráticos não podem se repetir e quem perpetuar poderá ser punido. Acho muito importante essa sua primeira fala e aí trazer o simbolismo político disso, por exemplo, no discurso do Bolsonaro. Aliás, vou trazer
2 dias, né, diferentes do julgamento. Como é que foi a postura dele, Thalita? Porque primeiro, professora, no primeiro dia, até saiu na imprensa que ele estava tentando repetir a Dilma Rousseff, indo presencialmente no julgamento dele. Na primeira parte, ali pela manhã, ele não esboçou nem reação. Os jornalistas que estavam acompanhando aqui no Série Notícias, a gente tinha também jornalistas observando isso, que ele estava quieto, enfim, não falou com ninguém, não falou com a imprensa. Na parte da tarde, ele estava mais agitado, conversando com o advogado. No dia seguinte, ele não apareceu no julgamento, mas ele foi à frente do Senado Federal fazer aquele discurso que parecia mais uma extensão do cercadinho que a gente assistiu tanto nos anos do governo Bolsonaro, né? Então, antes de mais nada, como é que você avaliou o discurso? E depois eu também quero falar contigo sobre o lugar que ele escolheu para fazer esse discurso. Bem, eu acho que é uma coisa um pouco dúbia, assim, né? Porque, por uma parte, a gente consegue perceber que ele está visivelmente acuado e visivelmente com medo, né? E esse medo do Bolsonaro não é um medo que vem de hoje, é um medo que vem se alastrando nos últimos 2 anos, logo que ele deixou a presidência da República, porque ele já sabia que poderiam ocorrer processos contra ele. Então ele está um pouco acuado, ele está um pouco envergonhado. Mas tem um outro elemento que é o seguinte: o Bolsonaro ele continua tendo uma base eleitoral e ele continua tendo um percentual de apoiadores muito importante, muito relevante no Brasil, né? E ele sabe que a existência dele e do fenômeno que gravita em torno dele, né, que é o fenômeno do bolsonarismo, depende dessa mobilização constante da sua base eleitoral. Então, depende desses discursos, depende da forma dele se comunicar. Não só para que seus eleitores, seus apoiadores tenham uma linha, né, entendam um pouco o que devem defender, como devem atuar, mas também porque isso gera uma espécie de recomendação para como seus aliados mais próximos também devem agir, que tipo de discurso deve circular na internet, nos canais de comunicação desses grupos políticos e coisas do tipo. Então, eu acho que tem também, em alguma medida, uma confusão e uma desorientação, né? Então, uma estratégia de resguardo, ao mesmo tempo que a mobilização precisa continuar. Eu iria um pouco por aí. Falando nisso, a gente tem no dia 6 de abril uma mobilização na Avenida Paulista, em São Paulo, da extrema-direita pela anistia. Então, acho que também nesse sentido de continuidade que você está falando. Aí, eu queria trazer um pouco, professora, a escolha pelo lugar do Senado Federal. O professor João César de Castro Rocha, ele já falou muito com a gente aqui no ICL sobre o quanto para a extrema-direita seria importante ocupar um lugar como o Senado Federal, porque o Senado hoje é o único lugar que dá para pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o poder que entra em rota de colisão com o bolsonarismo e com a extrema-direita também. Então, eu te pergunto se essa escolha foi simbólica nesse sentido, e também pelo outro lado, de ocupar um lugar. O Bolsonaro ele não tem um cargo no Senado Federal, tudo bem, tem um filho que é senador, mas o que explica essa escolha na tua avaliação? Eu acho que uma questão interessante é pensar nesse elemento provocativo, né? Porque líderes como o Bolsonaro, eles estão sempre jogando de uma forma maniqueísta. E aqui não estou falando maniqueísmo no sentido pejorativo, mas no sentido etimológico da palavra mesmo, né? É muito importante para o Bolsonaro construir esse discurso de nós contra eles, ou de disseram que eu queria dar um golpe, mas na verdade eu estava defendendo a democracia brasileira, eu estava defendendo as instituições brasileiras, e esse apontamento que o Bolsonaro faz de determinados inimigos dele, né? Então é interessante pensar que o STF não é de hoje. Hoje talvez poderia ser o STF como um todo,
mas vários ministros do STF já são há algum tempo inimigos declarados do Bolsonaro. Só que a gente sabe também que o Bolsonaro ele depende do Estado e da ocupação do Estado. Então, eu veria essa questão do discurso no Senado Federal como uma questão provocativa, mas também como uma tentativa de virar um pouco o jogo, sabe? Como assim eu quis atacar a democracia brasileira? Como assim eu incitei essas pessoas? Eu estava no Senado Federal, eu estou falando com vocês de Brasília. Eu acho que são mensagens que ele tenta passar nesse sentido também, né? Quando ele escolhe Brasília, inclusive. Ele não precisaria estar em Brasília. A Dilma estava em Brasília porque ela era presidenta na época, né? Ele não precisaria estar lá. Eu acho que vai um pouco por aí. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para lembrar você que para melhorar a nossa saúde mental, nosso bem-estar e vários aspectos da nossa vida, a gente pode entender com grandes profissionais, atletas, como trazer o esporte para a nossa vida ou a prática esportiva. Você vai entender melhor isso no domingo agora, dia 30 de março, 8 horas da noite. O Eduardo Moreira vai conversar com grandes atletas como o Mark Allen, como a Joana Maranhão e também com outros atletas que vão aparecer ao longo dessa jornada esportiva. A Formiga, por exemplo, que é uma grande atleta, né, do nosso futebol e outras personalidades importantes. Então, o PECS, que é a Psicologia do Esporte e Ciência da Superação, vai estrear neste domingo com essa aula que você acompanha de forma inédita, que vai ser um papo ali conduzido pelo Eduardo Moreira, com o Marco Schultz também, além da Joana Maranhão e o Mark Allen. Você pode se inscrever para acompanhar de graça essa conversa em detalhes icl.com.br. Para 2 segundinhos, dá uma pausa, um respiro, coloca o seu e-mail, se inscreve e vem com a gente. No domingo vai ser a nossa estreia. Agora sim, a gente volta para a nossa conversa do Em Detalhes. Ele surpreendeu todo mundo indo pessoalmente no primeiro dia do julgamento e acho que ele queria causar essa comoção toda, porque o que se dizia é que Bolsonaro não ia acompanhar. Então, foi um pouco nesse sentido também. Professora, sobre o que a gente fala da mobilização, né? Eu citei no dia 6 de abril, vai ter uma nova tentativa ali de manifestação na Avenida Paulista. A gente teve recentemente em Copacabana também, que em comparação com as manifestações anteriores bolsonaristas, né, e de apoio a Bolsonaro, também falando da anistia, foi menor. O que a gente pode esperar dessa manifestação do dia 6 de abril? Porque a gente tem um momento inédito, né, para a extrema-direita brasileira, que é justamente Bolsonaro ter se tornado réu. A gente pode esperar que seja um discurso por parte dele e dos apoiadores que mude, ou ele vai manter essa linha justamente de perseguição política, enfim? Bem, eu acho que ele vai até o fim com a linha de perseguição política. Eu acho que essa estratégia dele está muito clara desde o início, né? Com relação ao que esperar desse processo de mobilização, eu tenho a impressão que eles têm uma oportunidade aí única, né? Porque para você conseguir ter mobilização, você precisa que o tema esteja na ordem do dia, esteja presente no debate. Eu acho que, inclusive, essa manifestação pode ser um termômetro. Agora, o que me preocupa um pouco é porque, como sociedade, eu entendo esse processo, né, do julgamento do Bolsonaro como um processo importante de aprendizagem. Mesmo que a mobilização da rua seja baixa, o que eu acho é que existe uma identidade política vinculada ao Bolsonaro, né, aí ao redor de 20, 25% do eleitorado, que está muito cristalizada. E isso não depende do Bolsonaro ser réu ou não, do Bolsonaro ser condenado ou não.
E eu acho que esse é o grande legado vitorioso do Bolsonaro, em algum sentido, sabe? Ele conseguiu organizar uma visão política no Brasil que, mesmo em uma eventual condenação dele e de seus aliados, vai perdurar e já tem herdeiros dispostos a encampar essa visão política, essa visão de mundo, essa visão de Brasil. Então, eu acho que a gente tem que debater um pouco mais também, não só sobre esses processos judiciais, que são importantes, mas como lidar, né, com o impacto deste perfil de eleitorado, deste tipo de ideologia a médio e longo prazo na democracia. Aliás, algo que a gente tem falado muito é de quem vai herdar os votos do bolsonarismo em 2026, levando em conta que ele está inelegível até 2030. Esse é o cenário que a gente tem. O Tarcísio de Freitas, ele é tido como o candidato ideal pós-Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, publicamente, essa semana, eles foram lado a lado da entrevista para um podcast, o Jair Bolsonaro e o Tarcísio, e o Bolsonaro disse: olha, eu não tenho nenhuma intenção de passar o bastão, só vou passar o bastão quando eu morrer. E o Tarcísio disse: não, realmente, não há nenhuma intenção de passar o bastão. Ao mesmo tempo que na imprensa sempre saem notícias de que nos bastidores o Tarcísio está se articulando. Enfim, eu queria te ouvir justamente sobre 2026, levando em conta até que a gente tem um processo em paralelo correndo no judiciário que não tem como não dizer que impacta de alguma maneira na sociedade, na percepção das pessoas e, consequentemente, no voto. Então, o que a gente pode esperar para 2026? E sobre a postura também do Tarcísio, que seria talvez o principal. A gente tem a possibilidade de ter um filho do Bolsonaro também, porque o bolsonarismo quer manter isso concentrado dentro da família dele. E até lideranças que vão despontando ali no Congresso, um Nicolas Ferreira da vida, por aí vai. Mas todo mundo quer um pedaço, né, dessa fragmentação da extrema-direita, né, professora? Bem, o Bolsonaro ter ou não a intenção de passar o bastão não significa nada, né? Acho que é uma questão muito mais retórica do que material, do que real, porque o fato é que ele está inelegível. E mesmo se ele não for condenado, é muito pouco provável, né, que ele recupere os direitos políticos dele a ponto de poder disputar a eleição em 2026. O que eu vejo, assim, particularmente, mas isso também é um pouco de exercício de futurologia, né? Eu acho que o Tarcísio não vai ser o candidato se ele não quiser. Eu acho que é uma escolha que vai partir muito dele, porque ele tem a oportunidade de ser candidato à reeleição em São Paulo em 2026, de não ter que disputar uma eleição com Lula, né? Porque ninguém quer disputar eleição com Lula, e depois disputar uma eleição presidencial em 2030. Então, eu tenho a impressão que essa discussão vai passar muito pelas escolhas do Tarcísio. É claro que os filhos do Bolsonaro têm poder também, mas o Tarcísio é o governador do estado mais importante do Brasil, né, em termos econômicos, populacionais, políticos, quer a gente queira, quer não. E ele tem bons índices de popularidade. Se ele disputa a reeleição em São Paulo, ele sai muito bem, inclusive, para uma futura eleição presidencial. Se ele não disputa a eleição em São Paulo, talvez possa ser uma manobra arriscada dele. Eu diria que iria um pouco por aí. Agora, sem dúvidas, o Bolsonaro quer manter isto na família dele, né? Agora, entre você ter um senador, um deputado federal disputando uma eleição ou ter um governador, do ponto de vista do voto, da racionalidade, é muito melhor você ter um governador. Então, eu acho que eu veria pelas decisões do Tarcísio, que tem se mostrado muito hábil politicamente.
inclusive fazendo um jogo que permite que várias pessoas digam equivocadamente que ele não pertence à extrema-direita, né? Isso que eu ia te perguntar, justamente, Thalita, porque a gente tem um Tarcísio que, claro, não vai dizer, não, eu sou o candidato de 2026, porque senão ele vai desagradar os eleitores do Bolsonaro. Então ele diz, não, realmente, eu apoio o Bolsonaro à presidência, até porque isso também pode ser um acordo político entre os dois, né? Não dá para saber tudo que se passa nessas articulações políticas. Mas levando em consideração que ele vai às manifestações de apoio a Bolsonaro, sobe no palanque, consegue ter ali um discurso, sim, mais virulento, de ataque ao Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que consegue ter um trânsito com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que consegue participar das articulações políticas. Quando tem alguma agenda com o próprio presidente Lula, ele vai como governador de São Paulo, enfim. Ele faz ali o arroz com feijão e até aparece ali dando risada ao lado do presidente Lula, né? E aí os bolsonaristas ficam bravos com ele quando isso acontece, mas ele faz um jogo quase que de vai e vem, né? Eu ia justamente te perguntar sobre essa habilidade política do Tarcísio e se está funcionando. Eu, assim, tenho tido para mim que todos esses últimos acontecimentos estão alçando, sim, o Tarcísio como o candidato mais perigoso, de fato, de conseguir ocupar esse lugar em 2026. Tarcísio é um carioca, né? Tem a malandragem do carioca, vamos combinar, foi eleito governador do estado de São Paulo sem o mínimo conhecimento do estado de São Paulo, né? Então acho que isso é um fato importante. Acho que tem um desafio, assim, né, nesse campo. As pessoas gostam muito de falar dos desafios da esquerda e olham um pouco para o desafio deste campo, que é o seguinte: esse campo se consolidou e se pluralizou, né, no Brasil. Você não tem só o Bolsonaro, você tem diversos representantes em governos estaduais, no Senado, na Câmara dos Deputados. Qual que é a capacidade do Bolsonaro? Que ele consegue congregar, né, essa constelação que pertence à ultradireita em torno da figura dele. Então ele consegue congregar a igreja evangélica, consegue congregar os militares, os policiais militares, o agronegócio, todos esses setores, né? E o que a gente não sabe ainda é a capacidade de outras figuras extra-Bolsonaro, além Bolsonaro, de congregarem esses interesses distintos. Eu acho que o Tarcísio ele tem sido muito hábil fazendo o jogo político nas elites políticas. Então ele tem apaziguado as relações da extrema-direita com o próprio Poder Executivo, governo federal, Lula e outros setores do centro e por aí vai. Uma coisa que me chamou a atenção e eu achei interessante é que no discurso do Bolsonaro estava o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro. Mas figuras importantes do Centrão não estavam lá. Até a gente teve recentemente uma mudança na presidência da Câmara e do Senado, alterou um pouco o cenário em relação à anistia e outras pautas que são importantes para a extrema-direita. E eles continuam sendo maioria ali na articulação mais importante do Congresso Nacional. A gente tem muitos parlamentares também ligados à extrema-direita e conservadores, né? O Congresso mais conservador de todos os tempos, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Agora, a movimentação do Centrão com o julgamento de Bolsonaro e ele se tornando réu, como é que você avalia esse posicionamento do Centrão, né? Para mim, parece que o Centrão está se movimentando como sempre foi, né? Eles ficam com um pé em cada canoa e também não vai abraçar politicamente um barco que está afundando, né? Eu acho que o Centrão está no melhor dos mundos, assim, dentro daquilo que ele se propõe a ser, né? Porque como eles não têm esse interesse de disputar eleições presidenciais, eles não precisam se comprometer com determinadas agendas e determinadas pautas que o PT e o PL precisam, né? Então ele está ali observando e vendo como que ele consegue extrair mais recursos.
É um pouco que o PMDB fez historicamente, só que uma posição muito melhor agora, né? Não só porque a gente tem esse Congresso mais conservador, mas também porque, além da gente ter um centrão maior, a gente tem um Congresso com mais autonomia com relação ao Poder Executivo. Então, o Centrão atualmente, ele não necessariamente precisa compor ministérios, né, ou aceitar a agenda do Poder Executivo para ser bem sucedido. Ele tem outros mecanismos ali do Legislativo brasileiro atualmente, a partir das reformas que foram feitas no Legislativo, que dão mais autonomia para ele, inclusive autonomia orçamentária, assim. Então, eu acho que a questão um pouco do Centrão vai por essa observação e por uma estratégia que é igual à do PMDB do ponto de vista histórico, desde a sua fundação, em que, dependendo do estado, do local que a gente está falando, políticos do Centrão agirão mais a favor de um lado ou mais a favor de outro lado. Acho que para a gente fechar o nosso raciocínio, né, a nossa conversa, porque, na verdade, essa é uma história que a gente pode passar horas falando aqui, né, até porque é também um exercício de futurismo, né, Thalita, da gente pensar como é que vai ser daqui para frente no decorrer desse julgamento. Agora, bolsonarismo e extrema-direita são coisas diferentes, né? Eu queria fazer uma pergunta sobre se você acha que o bolsonarismo sai enfraquecido dessa história ou não, e se a extrema-direita, de alguma forma, é impactada. Se ele sai enfraquecido, olha, do ponto de vista eleitoral, eu acho, no curto prazo, eu acho que não muito. Porque eu acho que ele ser inelegível, estar inelegível, já é o que enfraquece de forma muito definitiva esse campo, porque não permite que ele seja candidato, né? Agora, no médio e longo prazo, eu acho que isso debilita esse campo político. Por quê? Porque um dos aspectos fundamentais, né, da extrema-direita, do bolsonarismo, podemos chamar por vários termos, é que conforme eles vão ganhando poder, eles vão trabalhando para minar a democracia, né? E o processo na contemporaneidade não é mais por golpes de Estado que interrompem um dia, e sim por processos lentos de degradação democrática. E no médio e no longo prazo, eu acho que esse processo mostra a esse campo político que eles não podem fazer qualquer coisa, né? Que o Brasil não é terra de ninguém, que tem norma, que tem regra e que tem que respeitar essas normas. Então que as pessoas têm que tomar cuidado com as ideias que elas professam, com os grupos que elas encampam e com as atitudes derivadas disso, né? Quer dizer, toda ação tem consequência, vocês não vão sair impune. E eu acho que isso, mais do que beneficiar ou prejudicar algum campo político, é muito importante para a vitalidade da democracia, né? Porque partidos, líderes, organizações podem passar. Isso é normal nas democracias, isso é ainda mais normal em democracias longevas. Por isso que é tão importante preservar as nossas instituições. Eu acho que esse processo está preocupado mais com a vitalidade e a longevidade da nossa democracia, e por isso ele é tão importante, do que apenas numa questão de curto prazo. Não sei se eu me fiz entender. A gente vai continuar acompanhando, Thalita, e foi um prazer te receber aqui mais uma vez. A gente vai conversar com certeza em breve mais sobre esses desdobramentos. Obrigada, até uma próxima, professora. Tá ótimo, muito obrigada. Até mais.
Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos na sequência. Vem o Rolê ICL. O Em Detalhes vai ao ar de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Você pode ouvir em qualquer momento do seu dia. Lembrando, a gente teve uma pequena mudança essa semana com o julgamento do Bolsonaro na nossa programação. Mas está tudo sob controle e o Em Detalhes volta a funcionar normal na semana que vem. Então, tchau, tchau. Obrigada. Faltam 2 dias para o início da nossa jornada esportiva. É isso aí, a psicologia do esporte, a ciência da superação. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto assistindo a aula com o Marc Gato. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.